Olá, Silvia Coelho Matos, Relíquias Atuais e Espirituais. O nosso tema hoje, algumas pessoas já tinham me pedido e eu fui estudar, fui procurar entender um pouco sobre os animais, se eles têm alma, para onde eles vão. Porque muitas pessoas se apegam tanto aos seus animaizinhos que quando ele morre é como se tivesse perdido uma pessoa da família, né? E as pessoas se perguntam: para onde meu cãozinho foi? Será que um dia ele pode voltar? Bom, pessoal, os animais, eles têm alma, eles têm inteligência para sobreviverem instintivamente. Eles não têm, o animal não tem o livre-arbítrio como nós, mas eles podem sim evoluir a cada reencarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 594, os animais têm linguagem? E a resposta dos espíritos a esta pergunta de Kardec foi: se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas em um meio de se comunicarem entre si, então, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supões, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias às suas necessidades. Delane descreve o exemplo do cão doméstico diferente dos seus ancestrais selvagens, pois pelo processo das sucessivas reencarnações, ele evolui e, recebendo do homem carinho e atenção, age diferencialmente. Quando desencarnam, quando esses animais desencarnam, o princípio espiritual que os animou é reaproveitado em outro animal que vai nascer quase que imediatamente. Os estudos nos dizem que somos todos filhos do mesmo Pai. E os animais são, portanto, nossos irmãos de jornada planetária. Eles estão numa jornada evolutiva bem inferior e diferente de nós, e distante de nós, numa proporção equivalente a que estamos para o Criador. Temos, portanto, uma grande obrigação de proporcionar a eles o meio de evoluírem, ajudando-os, já que eles ainda não possuem a inteligência, mas apenas o instinto. Eles não têm a necessidade de permanecerem no plano espiritual por ocasião da morte, podendo retornar até de imediato, pois eles não têm nada a resgatar, mesmo porque eles não possuem mediunidade. Todo mal que fizermos aos animais, estaremos gerando uma dívida que deverá ser paga em próximas existências, pois é assim a lei divina. Temos de reparar nossos erros, mesmo que seja esse débito contraído em relação aos animais. Infelizmente, no homem ainda não despertou um sentimento capaz de atender os animais devidamente, até porque ainda não conseguimos nem dar o devido tratamento ao ser humano. Essa pergunta atualmente é respondida negativamente. A alma dos animais é diferente da alma humana. Entretanto, os dois tipos de almas possuem semelhanças. Muito depende da espécie do animal para que possamos analisá-la. De modo geral, a alma caracteriza os sentimentos,
desejos e conhecimentos de um ser. Assim, tanto nós como um cachorro temos alma. O cachorro tem sentimento pelo seu dono. O golfinho tem o desejo de emitir sons com vibrações específicas para cada um de sua família. E o macaco, tão próximo do ser humano, é capaz até mesmo de jogar o jogo da memória ou imitar o comportamento humano, concorda? Conforme Newton Cardoso, Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia-lhe o rosto, como se o beijasse. O Chico então dizia: "Ah, Boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. E lógico, Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a no mais belo xale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos, que a tudo assistiu na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor. E os presentes a pegavam no colo, sem, contudo, desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia afagos de todos. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou-a em seus braços. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. "Ah, boneca, estou cheio de pulgas", disse Chico. A filhotinha começou então a coçar-lhe as pulgas e parte dos presentes que conheceram a boneca exclamaram: "Chico, a boneca está aqui, a boneca, Chico." Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. E o Chico respondeu: "Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos a sua falta. E Boneca está aqui, sim, é ela, está ensinando a esta filhota, essa cachorrinha nova, né, que ele ganhou, os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar." E fica aí a pergunta: o que acontece quando o cachorro morre? Reencarna na mesma família em aproximadamente 60 dias, pois não são espíritos errantes como nós, que precisamos ficar um tempão em outro plano para acertarmos os erros cometidos para voltarmos. Que divino é o nosso animal de estimação. Vale mencionar que não estamos falando só de cachorros e gatos, que são os amigos do homem em todos os sentidos. O golfinho, a baleia, a águia, a tartaruga, a coruja, o papagaio, o pica-pau, por exemplo, também apresentam os seus valores e atributos positivos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, afirma que os animais têm alma de forma rudimentar que se humanizará com o tempo. Sobrevivem ao corpo de acordo com o capítulo Os Animais e os Homens, nas questões 592 a 610 do Livro dos Espíritos. Então, quem tem aí seu animalzinho de estimação, seja gato, cachorro ou um outro animalzinho, já entenderam, né? E é um assunto assim que muitas pessoas me perguntavam, e está aí a resposta, a explicação, e que todos saibam
se você assumiu a responsabilidade de cuidar de um, não esqueça de fechar o portão para ele fugir, desaparecer, depois ficar que nem desesperado aí querendo saber onde que ele está, né? Seja responsável, cuida direitinho, alimente-o, porque vai fazer parte do processo teu, né? Quando você desencarnar, vai entrar o teu débito ou o crédito. Tudo que você fez de bom, inclusive para os animais aqui na Terra. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja e até a próxima oportunidade. Não esqueçam de curtir, fazer sua inscrição e compartilhar com os seus amigos. Que Deus os abençoe e um beijo no seu coração. Até!